Mas com a prensa de Gutenberg, muitos livros começaram a surgir e as pessoas começaram a ter acesso à informação. E obviamente que elas começaram a questionar as práticas da igreja, que sempre tentou controlar o conhecimento. É muito perigoso esse tipo de vídeo aqui, que pretende colocar uma curiosidade histórica, mas faz um ataque velado à Igreja Católica com inverdades, né? É um perigo. Porque se você suprime informações importantes num vídeo de curiosidade histórica, você traz à tona muito mais informações mentirosas do que verdadeiras. E é isso que nós vamos provar aqui em resposta a esse vídeo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria receber você aqui em mais um vídeo. Quero convidar você, me ajude a evangelizar. Precisamos aumentar o nosso alcance dos nossos conteúdos. Clique em curtir, dê um like agora nesse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Deixa um comentário aqui, viva a Igreja Católica, viva a ciência. Sim, nós vamos ver nesse vídeo que a Igreja sempre colaborou para a propagação do conhecimento e também o avanço da ciência. Vamos desmentir este vídeo aqui, que suprime informações importantes. Antes do vídeo de hoje, quero convidar você a fazer uma doação de qualquer valor para o nosso canal, para que nós possamos prosseguir com os nossos apostolados na internet. Nos ajude a evangelizar, qualquer valor será bem-vindo. Estude catolicismo comigo no curso Católicos. Aprenda a defender a sua fé dos ataques que são oriundos aí do protestantismo e também de outras vertentes em detrimento da Igreja Católica. Então aprenda sobre o catolicismo e a defender a sua fé. Receba também, uma vez por mês, no seu e-mail, um maravilhoso e-book com conteúdos católicos. Aprenda a fé católica, tendo aí um maravilhoso e-book. Estreamos com Santa Teresinha no mês das missões e já estamos preparando aí a segunda edição para o mês de novembro. Por favor, se inscreva. Vamos aqui analisar, gente, esses vídeos de internet são perigosos, né? Sobretudo, eu não consegui identificar aqui o canal, mas imagino que não seja um canal protestante não, tá? E sim um canal de curiosidades, mas o que acontece é que a Igreja Católica é sempre atacada de todas as vertentes. E esses canais que fazem curiosidades históricas precisam tomar esse cuidado, porque volta e meia aparecem esses vídeos atacando a Igreja Católica com informações imprecisas da história. Isso é um equívoco muito grande e enganar a audiência suprimindo informações importantes. Vamos analisar aqui, eu vou comentar ponto por ponto, tá? Peço paciência de vocês. É um vídeo curto, é um vídeo de 60 segundos, então eu vou respondendo aqui à medida que ele for falando. Vamos lá. A ideia que quase acabou com a Igreja Católica. No século XV, um cara chamado Gutenberg teve uma ideia que mudou o mundo. Ele inventou a prensa móvel, uma máquina que permitia imprimir livros rapidinho. E o primeiro livro que ele imprimiu, adivinha qual foi? A Bíblia, né? Para a alegria da Igreja Católica. Vou comentar esse primeiro trecho, os primeiros 15 segundos dessa fala aqui. Muita incoerência, né? Mas eu queria lembrar a ele, a invenção que quase acabou com a Igreja Católica. Esse quase aí, meu amigo, se repete na história, você não é o primeiro não, viu? Se bem que o propósito de Gutenberg não era acabar com a Igreja não, tá? Isso é uma falácia aí do vídeo dele. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, Mateus 16, 18. Pode tentar inventar o que for. Pode tentar fazer pseudo e falsas profecias, como alguns fazem, tentando profetizar o fim da Igreja Católica. Mas há essa certeza, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele fala que Gutenberg inventou a máquina de imprimir livros, é a invenção da imprensa, né? Isso foi em 1455. E o primeiro livro que ele resolve imprimir foi a Bíblia. Dá a entender que Gutenberg é que fez essa opção e ele tinha consigo todos os pergaminhos originais das Sagradas Escrituras e ele resolve imprimir a Bíblia como sendo o primeiro livro, nesse formato aqui. Depois eu falo sobre isso, né? Minha gente, vamos usar a lógica. Quem detinha a Bíblia consigo? A igreja. Os monges copistas fizeram todo o trabalho de colocar toda a Sagrada Escritura disposta em pergaminhos, milhares deles, esses pergaminhos dispostos em lugares onde foram armazenados, não podemos chamar de bibliotecas gigantes, porque os livros não existiam, eram pergaminhos.
E graças aos monges copistas católicos é que a Sagrada Escritura estava registrada em papel não, né? Em pergaminhos. E é a igreja que cede isso para Gutenberg, no aspecto dele imprimir o primeiro livro, a Bíblia, sendo a Bíblia. Né? Então não foi uma opção e uma decisão de Gutenberg, não. Foi com um aval, com um apoio, patrocínio e empenho da Igreja Católica. Lembre-se, vamos nos situar na história. Aqui não existiu o protestantismo, nós estamos falando de 1455. Né? Então, século XV aqui. O protestantismo vai surgir no século XVI. Nem existia protestante na época. Eu estou falando disso porque muitos vão utilizar aquele argumento, a Igreja Católica escondeu a Bíblia e graças ao protestantismo temos acesso à Bíblia. Não, nós só temos acesso à Bíblia em forma de livro graças ao aval que a Igreja Católica deu para que Gutenberg imprimisse o primeiro livro, a Bíblia. Sendo a Bíblia. É isso, ponto final. Então não é para a alegria da Igreja Católica, é com o patrocínio dela, com o apoio dela, com o aval dela, porque a Bíblia estava nas mãos da Igreja Católica. Ela foi sempre aquela detentora e responsável por manter as Sagradas Escrituras no decorrer da história. E eis aqui uma forma muito fácil da gente provar que aquele argumento protestante é falido, né, de que a Igreja Católica sempre escondeu a Bíblia. Aqui vale a pena dizer ainda sobre as Sagradas Escrituras algumas informações históricas. Tá? Eu já vou continuar o vídeo, mas é importante, esse vídeo aqui é formativo. E muitas vezes a gente deixa o vídeo aqui ao qual nós estamos refutando, o pessoal assiste só o argumento da pessoa que está acusando a igreja e não vê o nosso argumento. Então eu vou argumentar aqui. Né? Na Itália, antes da Reforma Protestante, e aqui, vamos falar, uns 10, 15 anos depois dessa invenção de Gutenberg, quando a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, nós tivemos só na Itália mais de 40 edições da Bíblia. Né? Antes da versão protestante surgir em 1500 e vai bolinha, o protestantismo é fundado em 1517, ali por 1530, enfim, não sei a data da primeira Bíblia protestante. Né? Mas eu sei que a Igreja Católica é que detém a Bíblia com 73 livros. A Bíblia de Gutenberg tinha 73 livros, também é um argumento fortíssimo. Né? E só na língua italiana nós tínhamos 40 edições diferentes. Né? 25 delas foram traduzidas antes de 1500. Na França, na Alemanha mais de 9 edições, na França mais de 18 edições diferentes da Sagrada Escritura, da Bíblia, com 73 livros. Então como que a igreja escondeu a Bíblia? Se ela entrega o texto para Gutenberg imprimir em forma de livro. Na verdade, nós devemos isso à Igreja Católica. Né? Antes do protestantismo, nós já tínhamos 626 edições em outras línguas da Sagrada Escritura, com 73 livros. Então é um papinho furado dizer, tanto no aspecto aí histórico-científico falido que a gente vê na internet e também do protestantismo, que eles colocam essas informações imprecisas aí, dizendo que a Igreja Católica escondeu a Sagrada Escritura. É uma grande mentira, escondeu o conhecimento também, como vamos ver ele falar aqui. E a segunda parte da minha refutação é sobre aspectos científicos. Vamos ver aqui. Mas espera só para você ver a reviravolta dessa história. Até a invenção da prensa de Gutenberg, todo o livro ele era copiado à mão, o que demorou. Ele falou dos copistas, né? E a Igreja Católica é responsável por escrever não só aspectos teológicos, mas científicos também. Uma eternidade. E por isso só os monges e a igreja tinham controle do que as pessoas liam. Mas com a prensa de Gutenberg, muitos livros começaram a surgir e as pessoas começaram a ter acesso à informação. E obviamente que elas começaram a questionar as práticas da igreja, que sempre tentou controlar o conhecimento. Isso aqui é uma falácia também, né? A igreja então sempre tentou controlar o conhecimento e a ciência? Não, ela como mãe, ela geria tudo isso. No entanto, vamos refutar essa parte. A universidade foi inventada por quem, gente? Pela Igreja Católica. 1088 nós temos a primeira universidade inventada pela Igreja Católica. Foi a junção de uma escola episcopal com uma escola monarca de São Félix, em Bolonha, na Itália. Isso aqui é irrefutável, minha gente.
A segunda universidade também, 1170, eu anotei aqui porque essa eu não tinha conhecimento, em Sorbonne, Paris, né, na França, 1170, também oriunda de uma escola episcopal. É a Igreja Católica que inventa a universidade, as faculdades, a maior vertente para a propagação, o avanço do conhecimento e da ciência, graças à Igreja Católica. Até esse celular que você segura aí assistindo o vídeo ou no notebook, né? A primeira cientista da computação foi uma freira. A primeira cientista da computação, né? A primeira a se formar numa universidade, numa faculdade de computação foi uma freira. Nossa, gente, é muito fácil refutar essas falácias aqui, né? Grandes cientistas, matemáticos, físicos, químicos. O grande cientista propositor, né, da teoria do Big Bang, que é uma das teorias aí da criação, né, do surgimento do universo, podemos dizer assim, Georges Lemaitre, ó, a pronúncia do francês, é a única palavra que eu sei falar em francês, Lemaitre, sobrenome aí. Ele era cientista e padre, né, e ele tem uma frase interessante. A igreja nunca pretendeu colaborar com a ciência, no entanto ela o fez naturalmente. Os monges beneditinos, né, na Idade Média, que colocavam tudo isso, os seus conhecimentos científicos e medicinais, em favor, né, dos mais necessitados, inclusive cuidando de bárbaros que estavam enfermos, usavam conhecimentos científicos, né, antes mesmo dos livros de ciência surgirem, antes mesmo das universidades surgirem, podemos dizer assim de forma bem direta. Então a igreja sempre colaborou com o avanço da ciência. Mas é interessante que essas mentiras aí sempre vêm à tona, né? Tentando dizer que a igreja escondeu o conhecimento. Não. Boa parte do que nós temos acesso hoje de ciência e conhecimento vieram pelas universidades. E a universidade foi inventada pela Igreja Católica. Ponto final. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, de repente, depois dessa prensa, os livros estavam por todos os lugares, o conhecimento se espalhou, e isso, inclusive, acelerou muito a revolução científica. Não, o que avançou a revolução científica foram as universidades, e as universidades foram inventadas pela Igreja Católica em 1088. A primeira universidade foi inventada pela Igreja Católica. Ponto final. A Igreja Católica sempre esteve envolvida com o avanço e com o apoio deste avanço da ciência. Uma tecnologia que mudou a história da humanidade. E sabe o mais interessante? É que a gente está vivendo agora, com a inteligência artificial, uma revolução parecida. Agora resta saber quais máscaras irão cair. Então ele faz aqui um ataque velado. Quais máscaras irão cair agora com a inteligência artificial? Dizendo que a máscara, suposta máscara da Igreja Católica, caiu com a invenção da imprensa com Gutenberg em 1455, e é uma falácia. Mostramos aqui que a Igreja, ela apoiou a causa, tanto é que ela cedeu os pergaminhos que estavam em suas mãos para que nós tivéssemos a Bíblia assim como nós temos. Não foi Gutenberg que decidiu isso, ele não tinha acesso a isso, estava nas mãos da Igreja. A não ser que ele cometeu um crime de roubar roubar Roma, né? Ir lá e tirar das mãos da Igreja os pergaminhos que continham os textos originais ali dos copistas, né, vamos dizer assim, que tinham colocado todos os textos, né, do Antigo e do Novo Testamento em pergaminhos. Graças à Igreja Católica nós temos isso, gente, porque a Igreja cedeu isso para Gutenberg. E aí esse ataque velado, então a inteligência artificial, com o advento da inteligência artificial, qual máscara vai cair agora da Igreja? Nenhuma. E aí eu encerro com uma frase do próprio Georges Lemaitre, que é muito interessante. Ele vai dizer assim: vale ressaltar que a Igreja sempre colaborou para com o avanço da ciência. Mas, para a Igreja, basta a cruz e o Evangelho. Então, não é foco da Igreja falar de ciência, ensinar ciência, mas ela sempre esteve envolvida e foi precursora, sim, para que a ciência avançasse e continua sendo, dando a sua sincera e sagrada opinião por meio da Santa Sé em todos os aspectos relacionados à ciência também, desde a questão da criação, da evolução da medicina, tudo a Igreja está envolvida. Grandes médicos, santos católicos, Santa Giana Beretta Molla, né?
São José Moscati, eu não estou lembrando agora. Vários santos que estavam envolvidos com a ciência, com a medicina. São Camilo Leles, tantos outros aí, que foram precursores. São Pio de Pietrelcina, que construiu o hospital, né? Tantos santos e santas da igreja que estavam envolvidas com o avanço da ciência. Madre Teresa, que tinha um conhecimento medicinal tremendo. Muitos médicos, né? Algumas pessoas não sabem disso, mas muitos médicos que ajudavam na causa de Santa Teresa de Calcutá, né? Diziam, ela só não é médica no diploma, porque no conhecimento médico ela já sabia como prescrever, né? Como sugerir aos médicos a prescrição de tratamentos para enfermidades que muitas vezes eles tinham medo de tratar e ela já tinha conhecimento. Então, assim, é irrefutável. Basta estudar, basta fazer uma pesquisa simples, histórica, e você vai ver que a Igreja Católica ela é precursora. Ela não é apenas uma incentivadora da ciência, ela é uma das precursoras da mesma. Então é isso. Vou invocar sobre você a bênção da igreja, a bênção de Deus, mas sobretudo, agora, curta esse conteúdo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos. As gagueiras sempre ficam aqui, gente, sem edição. Até Georges Lemaitre eu falei hoje aqui. Mas enfim, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas, e essa bênção especial para você, para que você tenha ao menos a curiosidade de pesquisar quando você vê esses videozinhos mequetrefe aqui, esses videozinhos aqui sem pé e sem cabeça, que suprimem informações importantes e trazem à tona muito mais a mentira do que a verdade. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.